tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Um Dia de Cada Vez, Levi. Eu sou a mamãe Elaine. Esse é o nosso pequeno homem de ferro, Levi. Nós estamos aqui hoje iniciando o primeiro vídeo do nosso canal Um Dia de Cada Vez. Primeiramente, viemos agradecer a vocês, todos que acompanharam a história do Levi, de quando ele foi internado, até o dia de hoje. A todas as pessoas que nos ajudaram com alguma forma de contribuição e com orações, agradecemos grandemente. Vocês hoje fazem parte da nossa vida também. Nunca vou esquecer dos gestos de carinho que nós recebemos dentro daquele hospital. E vou contar para vocês o objetivo do nosso canal. Primeiramente, esse canal, o objetivo é alcançar aquelas mães que estão passando a mesma situação que eu. E as mamães futuras, famílias que possam vir a acontecer também. Para quem não conhece o Levi era uma criança saudável. O Levi já andava, já falava, já ia para creche. Era uma criança totalmente independente, né? E pelo acaso do destino, houve uma doença que depois eu vou explicar para vocês, que é a sepse pulmonar. Vou explicar como ela funciona. Que devido a essa doença, infelizmente, o Levi hoje é uma criança especial. Ficamos 85 dias internados numa UTI do Hospital Pedro II, graças a Deus com uma equipe médica muito boa. Foram eles, junto com Jesus Cristo, que salvou meu filho Levi. Então hoje o Levi, ele é uma criança traqueostomizada, essa é a traqueostomia, tá? E uma criança com gastro também. Vou tentar mostrar pra ele aqui, que ele tá com a mão bem em cima da gastro. Gastrotomia. Vou explicar pra vocês, porque muitas pessoas não sabem o que é isso, gente. A traqueostomia, ela é por aqui que o Levi respira. O Levi não respira pelo nariz, não respira pela boca, ele respira por esse buraquinho aqui. E mais pra frente eu vou explicar como que funciona todo o procedimento de aspiração. Como funcionam os cuidados com a traqueostomia, que são cuidados muito sérios. A gastrotomia é por ali, por onde eu mostrei na barriguinha dele, que o Levi se alimenta. Então é através de uma sonda que nós introduzimos ali naquele bottom, e é ali que o Levi vai se alimentar. Então eu vou contar para vocês rapidamente, para que o vídeo não fique muito longo, não fique muito chato, quais foram os motivos que o Levi foi internado. Primeiramente, o Levi, como eu já disse, era uma criança super independente, já com 2 anos. O Levi sempre gostou de muita música, vivia dançando comigo aqui no quintal. Brincava muito com os irmãos, com todos os amigos aqui da vila onde nós moramos. Ele tava mencionando que eu acho que ele tava assustado com esse flash no meu rosto. Então, o que aconteceu? O Levi os primeiros sintomas dele foi uma pequena dor de garganta. Começou com uma dor de garganta e febre alta, e já estava com uma dor na perna esquerda. O Levi foi levado para o hospital, né, para a UPA de Septiba, no caso. Lá ele foi diagnosticado com inflamação na garganta. O Levi voltou para casa com antibiótico, dá o antibiótico durante 5 dias. No terceiro dia, eu vi, depois de ter dado os medicamentos, eu vi que o Levi continuava com febre e com uma dor na perna. Pelo que minha mãe me ensinou, a dor na perna não é normal para uma criança, caso ele não tenha tido nenhuma queda. Então, ele continuou com a febre alta no terceiro dia. Meu marido retornou com ele para a UPA. Na UPA, ele foi diagnosticado com infecção urinária. Aí passaram outro medicamento para infecção urinária. O Levi continuava com febre alta e com essa dor na perna. Disseram que a dor na perna era da infecção urinária. Também estranhei, porque nunca ouvi falar disso. Numa segunda-feira, o Levi... eu cheguei do trabalho, eu trabalhava na época. O Levi, eu cheguei, ele já estava com dificuldade para respirar. Foi aí que eu questionei meu marido. Eles não tiraram nenhum raio-x do pulmão para saber como que tá o pulmão do menino, porque ele tá respirando muito estranho. Meu marido falou que a necessidade não era aquela que a médica disse para ele, porque era infecção urinária. Ou seja, levamos o Levi numa terça-feira para o Hospital Pedro II. Chegamos lá mais ou menos umas 11h30 da manhã. O Levi foi atendido, ficou na sala de observação, fazendo várias medicações. E
mais um exame de urina, vamos fazer mais um exame de urina. O Levi não urinava. Até que deu 4 horas da tarde, eu fui questionar que o Levi não havia comido nada e que ele precisava comer alguma coisa, né? Foi na hora que eles viram que o Levi não tinha feito xixi. Então, graças a Deus, chegou um médico, o Dr. Rafael do Hospital Pedro II. Quando ele viu o Levi, só foi de olhar. Ele não examinou nem nada, só foi de olhar. Ele me chamou e só falou: mãe, nós vamos entubar o seu filho. Eu, muito leiga, gente, me desculpe, mas eu era leiga nesse assunto. Não me assustei na hora. Depois que ele veio me explicar o que seria uma intubação, daí eu já aumentei a minha preocupação. Mas pra mim, o Levi ele seria entubado e depois de alguns dias ele iria para casa. Então foi na hora que eles começaram todo o preparativo para subir com o Levi para UTI. O Levi deitou na maca, veio a maqueira, falou: mãe, vamos subir com seu filho, você nos acompanha. Mas eles correram. Nessa corrida deles, o Levi me chamou 3 vezes: mamãe, mamãe, mamãe. Essa foi a última vez que eu ouvi a voz do Levi, antes dele ser entubado. Fiquei na sala de espera, todo o procedimento. O médico veio, falou: mãe, tá tudo pronto, entubamos o seu filho. Várias perguntas, o que aconteceu, como que o Levi ficou assim. E eu fui contando a história para ele que tinha acontecido. Ele falou: mãe, pode ir lá acompanhar o seu filho. Por favor, não se assuste. A intubação ela é assustadora para quem vê a primeira vez de perto. E não se assuste, mas nós estamos fazendo o melhor pro seu filho. A partir daí, quando eu cheguei no leito, eu vi o Levi todo entubado. Muitos aparelhos. Eram vários acessos no ombro, acesso na perna. Era acesso que não conseguiram colocar. Daí veio a médica, me explicou: mãe, seu filho está em estado muito grave. Então, o Levi está com o rim paralisado e nós vamos dar uma bolsa de sangue para ele. Eu mostrei os exames que foram feitos na UPA e ali a médica me identificou que o Levi não estava com infecção urinária. Ou seja, o Levi foi levado para a UPA 2 vezes. A primeira com diagnóstico de garganta, a segunda com diagnóstico de infecção urinária. Se eles tivessem um atendimento da UPA, tivessem feito um raio-x, eles saberiam que o meu filho já estava com sepse pulmonar. Ou seja, uma infecção generalizada que já estava afetando todos os órgãos do Levi. Na UPA, quando ele fez o exame de urina, ele não estava com infecção urinária, o rim dele já tinha parado. Então, houve um erro, vamos se dizer assim, na UPA. Se eles tivessem feito um raio-x, nós já teríamos levado o Levi para o pronto-socorro, o Levi já teria sido internado e ele talvez não estivesse nessa situação de hoje. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. O meu canal hoje, gente, é para incentivar vocês a exercerem a fé. Eu vou contar no meu canal toda a história do Levi, a história de milagre que ele teve, qual foi toda a dificuldade que nós tivemos na internação. O problema, que eu tive um grande problema no meu trabalho, que isso é uma das decepções que eu tenho muito grande, foi onde eu trabalhava, que depois eu vou contar para vocês aos poucos quais foram as palavras, vamos dizer assim, duras que eles me disseram enquanto meu filho estava internado. Vou passar para vocês como que foi acompanhar o Levi dentro daquela UTI. Não foram dias fáceis. Mas eu não tô aqui para falar para vocês de momentos ruins. Eu quero ensinar para vocês quais são os cuidados que nós temos com o Levi hoje. Quero ensinar para vocês, mostrar para vocês, passar uma mensagem de fé, de esperança, porque o meu filho ele morreu 3 vezes na UTI. E graças a Deus o Levi tá aqui hoje, devido à nossa fé. Deus fez um milagre com o Levi muito grande. E eu vou contar aos poucos para vocês, para que vocês possam entender cada fase desse milagre. Quando eu terminar de contar toda a história, vocês vão saber que realmente, Elaine, você tinha razão, houve um milagre aí.
Foram dias que eu passei na UTI, vendo crianças morrerem do lado do Levi, desespero, preocupação com as crianças em casa. Eu tenho mais 3 filhos pequenos, tenho um filho maior de 21 anos também. Então, hoje em dia, a nossa vida mudou totalmente. Nós não podemos viver pensando no amanhã. O nome do canal é Um Dia de Cada Vez, porque é justamente isso. Eu vivo hoje um dia de cada vez. Porque é um trabalho muito grande que nós temos com o Levi. Eu não vou falar que não é trabalhoso, porque dá trabalho cuidar de uma criança com gastrotomia, com traqueostomia. Uma criança que hoje está diagnosticado como encefalopata. A sepse pulmonar, ela fez uma destruição muito grande no Levi. Sepse pulmonar é uma infecção generalizada. Ou seja, se alguém tiver com uma pneumonia muito séria, ela pode virar uma sepse pulmonar. Se você, de repente, tiver com um problema no rim, ela pode virar uma sepse pulmonar. É uma infecção generalizada. Essa infecção, sepse pulmonar, ela mata milhões de pessoas no mundo inteiro. Se você me perguntar, Elaine, você sabia que doença era essa? Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida até o Levi ter essa doença. Todo mundo, eu acho que não teve uma pessoa que quando me questionava, Elaine, o que o seu filho teve? Eu dizia, sepse pulmonar. Todo mundo me falava, o que é isso? Ninguém sabe que doença é essa. Se você procurar dentro de um hospital, com leito entre 10 pessoas, 4 daquele leito estão com sepse pulmonar. São consequências de uma infecção generalizada. Se eu fizer a minha unha tirar a cutícula, ela infeccionar, ela pode virar uma sepse pulmonar. Então é uma coisa muito comum de se acontecer, mas infelizmente não é divulgada. As pessoas não sabem o que se trata essa doença. Então essa doença ela veio para deixar o Levi, infelizmente, nesse estado. Não foi a sepse pulmonar que deixou o Levi como encefalopata. O Levi, ele tá encefalopata hoje por causa das paradas cardíacas que ele teve. Depois, mais pra frente, nos outros vídeos, eu vou explicar pra vocês como foi cada parada cardíaca que ele teve. Que foi uma luta muito grande, espiritual, e uma luta muito grande também da medicina. Os médicos lutaram muito bravamente para salvar a vida do Levi. Hoje nós estamos em casa, graças a Deus já fazem 3 meses. E eu resolvi fazer esse canal não só para ajudar as pessoas que possam vir a passar por isso, mas para mostrar para vocês que a gente tem que lutar pela nossa vida todos os dias. Eu hoje, como eu já falei, eu já tenho 3 filhos pequenos. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho que dar atenção pro Levi. Essa traqueostomia a gente tem que ter atenção 24 horas por dia, que a tráqueo pode, de repente, arrolhar. O que é arrolhar? Ela pode secar a secreção lá dentro e entupir, o Levi não respirar. Nós temos que ter um cuidado muito grande psicológico com a gente mesmo, com a família e com os filhos que eu tenho em casa. Quando a gente chegou, houve um choque muito grande dos meus filhos ao verem o Levi com aquele estado, porque era uma criança que eles viram pela última vez brincando aqui com eles, pulando no sofá. Então, de repente, a criança voltar de um jeito acamado, com uma traqueostomia, com uma gastro, não é fácil para eles, não é para mim. Então, eu tenho que trabalhar tudo isso. Eu tenho que trabalhar com as crianças em casa, tenho que trabalhar com o Levi. Infelizmente, por causa dessa pandemia hoje, o Levi ele não está fazendo nenhum tratamento externo, até mesmo por causa dos cuidados que nós temos que ter ao sair de casa, né? Então, o Levi não está recebendo nenhum tratamento externo. Então, sou eu quem trabalha a fisioterapia do Levi. Quando nós saímos do hospital, nós fomos treinados para fazer a aspiração do Levi, fomos treinados para mexer na gastro do Levi. Temos que ter cuidado com a alimentação, com a higiene, sempre. Isso é imprescindível. Os materiais que o Levi precisava para vir para casa não são materiais baratos. Infelizmente, no nosso Brasil, era uma coisa que deveria ser acessível para todo mundo que precisa.
Então, depois, mais pra frente, também vou mostrar pra vocês, quando eu for passar pra vocês o vídeo de como eu trabalho com a traqueostomia, eu vou mostrar o material que a gente precisa. Se você tiver um filho que um dia for traqueostomizado, você não pode ir embora pra sua casa se você não tiver um aspirador de secreção. Você não pode ir pra casa se você não tiver os materiais básicos, e não são materiais baratos. Então, mais pra frente eu vou dar dicas pra vocês de onde eu compro os meus materiais, de como eu consigo os materiais mais baratos e como que eu fiz pra conseguir algumas coisas mais baratas, porque às vezes você não precisa comprar do mais caro. O básico já é o suficiente pra você cuidar do seu filho. Então é isso, gente. Hoje, daqui a pouco em seguida eu vou mostrar pra vocês, já vou postar um novo vídeo pra vocês, falando pra vocês como eu estou trabalhando com a aglutição do Levi. Como eu estava dizendo, o Levi não está recebendo tratamento em casa. Tem um pessoal, uma equipe do hospital que vem acompanhar o Levi. A fisioterapeuta faz a fisioterapia de respiratória no Levi, que é uma fisioterapia para fortalecer a musculatura dele, do pulmão, do diafragma, do abdômen, para que o Levi possa retirar essa traqueostomia. Graças a Deus o Levi não vai ficar com essa tráqueo. Então nós estamos trabalhando pro Levi futuramente trocar essa tráqueo por uma outra, para que ele possa começar a se alimentar pela boca, futuramente tirar gastro também. Então é um trabalho muito grande, gente. Como eu disse, é um dia de cada vez. Nós trabalhamos hoje para ter um resultado amanhã. Eu sou uma mãe que eu tenho muita fé. Eu sei que meu filho vai se recuperar, ele vai voltar a ser a criança que ele era antes, mas eu vou trabalhando um dia de cada vez. Por quê? Como já foi dito algumas vezes, o Levi vai tirar a tráqueo, sempre acontece alguma coisa, de repente você fala, ó, eu vou trabalhar o Levi hoje, porque semana que vem ele vai tirar a tráqueo. Pode acontecer alguma coisa dele não tirar, e você vai se frustrar, então você vai desistindo. Vamos se dizer assim, você vai aceitando as condições dele, falando, não se preocupe, não vou me preocupar, mais pra frente isso vai passar. Mas não é assim. Então eu, pelo menos, estou vivendo meu dia um dia de cada vez. Eu faço a fisioterapia no Levi, eu trabalho com o Levi muito com música, com brinquedos. Tem a terapia ocupacional, que eu também trabalho com o Levi com a terapia ocupacional. Eu faço trabalho de massagem facial para ele poder aprender a mastigar, aprender a receber os alimentos novamente. Então eu estou fazendo isso em casa. Eu vou passar para vocês alguns vídeos do canal. Por favor, gente, compartilhem esse vídeo, né, Levi? Pede para eles compartilhar, Levi. Fala, compartilha, por favor, dê um like, acompanhe o nosso canal. Você pode não servir, as informações que eu passar para vocês podem não servir para você, mas pode servir para alguém que você tenha no Facebook, pode servir para um amigo, pode servir para um vizinho. As informações, o conhecimento nunca é demais. Eu não pensava assim até eu ter um filho da forma que o Levi é hoje. Então tem coisas que eu aprendi há 3 meses e estou muito orgulhosa por estar aprendendo e arrependida por não saber de muita coisa. Então mais pra frente, vai acompanhando. No próximo vídeo que eu vou postar, eu vou passar a massagem que eu faço no Levi. Eu vou começar por isso, tá? E depois mais pra frente eu vou contando as histórias que nós passamos dentro do hospital, que foram histórias verdadeiras de milagre e de fé. Peço para vocês, por favor, não deixe de confiar em vocês mesmos. Todo mundo tem força. Todos nós temos força desde que nós não percamos a nossa fé. A fé é o início de tudo. E é nisso que nós temos que nos agarrar. Tá bom, gente? Então eu agradeço a vocês. Por favor, acompanhem o nosso canal. Compartilhem mais uma vez. E deixem um like, né, Levi? Ele tá concordando, viu? Gente, um beijo no coração de todos vocês. E acompanhe o meu próximo vídeo que em seguida eu vou postar. Tá bom? Um dia de cada vez. Deus abençoe vocês.